gratidão a Deus. É interessante, queridos, que nós estávamos, eu e minha esposa, numa viagem missionária agora recente. Fizemos uma primeira viagem missionária e nessa primeira expedição nós fizemos pela região sul do nosso país e chegamos a ir até em um dos países da América do Sul. Nós estivemos lá e voltamos com todo aquele processo missionário, evangelizando, levando a palavra, né, reunindo com grupos, refletindo na palavra do Senhor, orando pelas pessoas. E uma coisa muito gostosa que nós fizemos é que a gente não fazia, nunca fez acepção de pessoas, porque aprendemos isso à luz da palavra do Senhor. E ali a gente então levava a palavra, a gente então pregava, a gente estava ali para ser um braço amigo, um ombro amigo, uma mão amiga para aquela pessoa. E ouvimos muitos relatos. Agora, recente, ao ano de 2025, né, nós resolvemos fazer uma viagem ao lado contrário, ir para o centro-oeste, o norte e conhecer também o nordeste do nosso país. Conhecemos coisas bonitas, coisas boas, pessoas diferentes, mas conhecemos também a realidade do nosso povo, como o nosso povo vive, aonde está ali. Podemos dizer que é um outro Brasil, é um outro território, um mundo completamente diferente do qual nós vivemos. Uma escassez muito grande, uma dificuldade muito grande, dificuldades em todas as áreas, para você imaginar. Tanto na questão cultural, né, pessoas lá, nós encontramos um alto índice de analfabetismo, nós encontramos ali pessoas com carências extremas, passando por muitas lutas, dificuldades, fome, sede, pessoas que não tinham sequer condições de ter, né, um, uma higiene perfeita em sua casa, com as casinhas feitas de barro, né, aquelas madeirinhas, as taquaras todas traçadas, as casinhas barreadas, enfim, uma dificuldade imensa, imensa. Não parecia que nós estávamos no Brasil, mas é a realidade que nós estávamos vivendo. E, um certo ponto, nós estávamos ali conversando com um grupo de pessoas, nós encontramos com um jovem. E este jovem, então, ele pegou e disse para mim assim: pastor, eu acho que cristianismo não é para mim, não é esse negócio de ser cristão, não é para mim. É muito chato esse negócio de cristianismo. Um dos meus valores, o que eu gosto mesmo, é de viver aventuras. Eu falei assim, mas como é isso, viver aventuras? Não, viver aventuras, desafios, isso é que é viver, eu gosto é de aproveitar a vida. E este jovem fez essa colocação e eu confesso que no momento eu fiquei assim um pouco triste ao saber que este jovem, ele ainda não havia descoberto a alegria verdadeira e o entusiasmo que nos acompanha quando nós escolhemos seguir a Jesus. É uma escolha. Na vida, nós fazemos escolha. As suas escolhas podem levar você ao fracasso, à derrota, à ruína, mas pode levar você também ao sucesso, à alegria, ao prazer de viver. E é interessante, queridos, que quando nós paramos para analisar com tudo isto diante dessa declaração, viver este entusiasmo, eu falei a este jovem sobre Jesus, né? E como nós encontramos a verdadeira vida. E nós encontramos a verdadeira vida apenas em Jesus. Não tem outro meio. Não existe outro caminho, né? É nele que nós encontramos a vida, é nele que nós precisamos viver os nossos entusiasmos, né? Viver as nossas aventuras. É em Jesus, é com Jesus. Sem ele, queridos, nós não vamos a lugar algum. Você pode até pensar que vai, mas não vai. E as palavras, né, que nós lemos aqui nesta carta que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, nos traz algumas declarações importantes que vai nos levar a entender isso. Então, as palavras são simplesmente, né, inadequadas para descrever a aventura, né, de conhecer e caminhar com Jesus, o Filho de Deus.
O apóstolo Paulo, ele, na realidade, ele nos oferece aqui nesse texto, né, um pequeno, mas poderoso vislumbre do que significa viver com Jesus. O que significa viver com Ele. Deus, ele nos concede bênçãos espirituais, tamanha que elas vêm diretamente do céu para nós, para você, querido, que está nos ouvindo. O verso 3, ele nos diz assim, veja bem, bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestial em Cristo. Olha que coisa fantástica, querido. Deus tem essa preocupação para com cada um de nós, com o propósito de sermos santos sem culpa diante dele. Deus está propondo, né, para você, a você, o perdão dos seus pecados, uma vida nova, diferente. Mesmo que você ache que viver o cristianismo é uma aventura ou não, Deus está te propondo algo novo e diferente. No verso de número 4, ele diz, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos o quê? Santos, separados, sermos diferentes, irrepreensíveis perante ele e viver em amor. Viver em amor. Quando se fala viver em amor, a gente percebe o amor de Deus para conosco, né? Entregando seu filho para morrer em nosso lugar. E esta adoção como filhos por meio de Jesus Cristo em sua família real. Então, Deus quer você como filho, quer que você viva com ele como filho, e isso viver não somente aqui e agora, mas viver eternamente. A nossa vida, queridos, ela não termina aqui. A Bíblia nos informa, nos diz, ela afirma para nós que o corpo ele vai voltar ao pó. Ele volta ao pó, certo? Mas o espírito vivifica. Nós somos eternos, você tem que pensar nisso. A pergunta que eu quero fazer é: onde você pretende ou o que você imagina onde você irá passar a eternidade? Onde? Então veja bem, nós temos uma caminhada aqui na Terra e essa caminhada vai chegar um momento que ela vai chegar no seu ponto final, né? Vai chegar o momento em que você deixará este mundo, mas o seu corpo vai voltar ao pó, mas o espírito vivifica. E aí? Como ficará a eternidade? Daqui para frente você tem uma vida eterna. Eterna significa que não existe mais morte, não existe mais dor, sofrimento, é uma vida eterna. Mas onde você passará a eternidade? Pense nisso. Pense nisso. Quando o apóstolo Paulo ele diz que ele nos abençoa com o generoso dom do seu perdão e graça, dos versos 5, o 7 e 8, ele diz assim, que ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Os versos 8, 7 e 8, ele diz, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Toda a sabedoria e prudência. Dá-nos compreensão do mistério, né, do mistério de sua vontade. Lá no versículo 9, né, nós encontramos o seguinte, que desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. Então, na realidade, queridos, ele nos dá a compreensão do mistério da sua vontade. Então, Deus revela qual é a sua vontade para cada um de nós. E é de grande valia quando nós paramos para pensar nisso. A Bíblia é este manual que nos ajuda a viver uma vida reta, uma vida santa, uma vida nova, uma vida diferente. Uma vida de aventura, viver o cristianismo, mas é uma vida que você tem resultados positivos. Resultado este que vai te conduzir à vida eterna em paz e viver junto à família real.
viver junto ao Senhor, Criador do céu e da terra e de tudo o que neles há. Adorá-lo para sempre, viver em paz, em alegria. Chega de tanto sofrimento, né? Tanto sofrimento que nós temos aqui, tantas lutas, tantas dificuldades, tantos problemas altos e baixos, tantas aflições que nós vivemos neste mundo. Vai chegar um momento que isso tudo vai acabar. Tudo vai acabar. E nós precisamos saber o seguinte: onde eu vou viver a eternidade? Vou viver, continuar no sofrimento? Vou continuar nas minhas aflições? Não. Jesus, ele tem algo novo e diferente. Deus, ele propôs algo novo e diferente para cada um de nós e para você. Viver a vida eterna com ele, em adoração a ele, pertencer à família real. Esta é a verdadeira, né, mensagem que o apóstolo Paulo deixa aqui, e é o que Deus quer de cada um de nós e o que ele está propondo para cada um de nós. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor. O fato é que o Espírito Santo ele vem habitar em nós para nos capacitar e para nos guiar. Veja o verso 13, em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes o quê? Selados com o Espírito Santo da promessa. Selado com o Espírito Santo, com o Santo Espírito da promessa. Então ele garante a eternidade. Ele garante essa vida eterna na presença de Deus para sempre. Verso 14 afirma isso para nós, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, queridos, quando Jesus Cristo, ele entra em nossa vida, descobrimos que o conhecer e segui-lo mais de perto é a maior das aventuras. Precisamos aprender a buscá-lo e buscar agora e todos os dias para realmente vivermos e viver verdadeiramente. Você quer ter vida? Você quer ter paz? Você quer ter alegria em sua vida? Busque Jesus. Busque Jesus. Vá, mergulhe, venha imergir nesta aventura de seguir a Jesus. É muito gostoso. É como você chupar uma laranja bem doce, e você está chupando, degustando aquela laranja. Aí eu te pergunto, qual o sabor que tem essa laranja? E você não consegue explicar de tão saborosa, tão gostosa que ela é. Mas você diz assim, só você experimentando para você entender o sabor dessa laranja. Queridos, pense nisso. Seguir a Jesus é um projeto fascinante. É uma aventura em que você tem a garantia do sucesso, em que você tem a garantia da vida eterna, em que você tem realmente o penhor, o selo do Espírito Santo, garantindo a você a vida eterna. Talvez você esteja perdido. Ah, é difícil ser crente. É proibido isso, é proibido aquilo. Não, nada disso. Esquece. Seguir a Jesus é um projeto de vida. É uma aventura em que você tem o seu sucesso garantido. É viver a vida com alegria e com prazer. Eu quero que Deus te abençoe. Eu quero que você pense nisso. Eu quero que você comece então a buscar a esse Jesus enquanto você tem vida e você pode tê-la em abundância. Eu quero orar com você. Querido Deus, obrigado por este projeto tão fascinante que o Senhor nos apresenta à luz da tua palavra. O projeto de seguir a Jesus. E sabemos, ó Deus, que o Senhor realmente tem algo novo e diferente, porque o Senhor garante a eternidade na tua presença quando nós vivemos em Cristo Jesus.
Pedimos, ó Deus, que o Senhor perdoe os nossos erros, os nossos pecados. Reconhecemos que somos pecadores e carecemos de Ti, da Tua